Coasis Cast, um oásis de refrigério na palavra de Deus. Olá, hoje a gente mergulha num material bem interessante do reverendo Marcos Jazéias. Ele lança uma pergunta daquelas, né? A existência de Deus, dá para comprovar? É uma pergunta e tanto. E ele já começa dizendo que sim. Pois é, mas assim, não do jeito que a gente talvez pense, primeiro. A chave para ele está na ideia de revelação. Exato. Então vamos desempacotar isso. Vamos lá. O primeiro ponto dele é que essa prova de Deus não seria empírica. Quer dizer, não pelos 5 sentidos. E como ele explica isso? Ele faz uma comparação. Interessante, eu diria. Com a lógica. A lógica? Como assim? Pensa bem, a gente usa a lógica para tudo, né? Para construir foguetes, sei lá. Mas ninguém sente o cheiro da lógica ou o gosto. Ah, tá, entendi. A lógica funciona, a gente vê o resultado, mas não a coisa em si. Isso. E aí, pro reverendo Jazéias, Deus seria algo parecido. Real, funcional, mas não detectável pelos sentidos. Faz sentido a analogia. Mas aí entra outra questão que ele aborda, né? O tal do ônus da prova. Sim, isso é fascinante na argumentação dele. Para quem fica a responsabilidade de provar. E o que ele diz? Basicamente que quem tem que provar é quem quer convencer. Ele até usa um exemplo. Qual? O do baú de ouro. Se eu digo que achei um e quero que acreditem em mim... Você tem que mostrar ouro, ou pelo menos uma parte, uma barra. Exatamente, uma evidência. Só que aí vem a virada. Aplicando isso à fé cristã, ele diz que o trabalho de convencer sobre Deus não é bem do cristão. Não. De quem é, então? Do próprio Deus, agindo pelo Espírito Santo, segundo ele. O cristão seria mais uma testemunha. Uma testemunha. Alguém que já foi convencido, então. Isso. Que compartilha o que viveu, o que Deus revelou. Mas a convicção mesmo profunda viria dessa ação interna, divina. E isso nos leva direto para a ideia central de revelação, né? Exatamente. O argumento é, a gente só conhece Deus porque Ele mesmo se mostra, se revela. Ele até cita a Bíblia para apoiar isso. Quem ele cita? O apóstolo Paulo. Lá em Coríntios, Paulo diz que só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus e é Ele quem revela. Ah, sim. A ideia é de que, como somos finitos e Deus infinito, nosso conhecimento depende do que Ele decide mostrar. Isso. Nosso acesso é limitado ao que é revelado. E ele detalha essa revelação, né? Fala de tipos diferentes. Sim, ele divide em 2. Primeiro, a revelação geral. Geral. O que seria isso? Seria aquela acessível a todo mundo. Tipo, olhar para a natureza, sabe? A grandiosidade, a ordem. E também na nossa consciência. Aquela noção de certo e errado, ou aquele sentimento de que tem algo maior, uma busca. Entendi. Essa revelação mostraria que existe um Criador, é isso? Exato. Mostra o que, mas não necessariamente o quem. Ele até sugere que muitas religiões podem ter surgido daí. Mas essa geral tem um limite, pelo que entendi do material. Tem. E é aí que entra a segunda forma. A revelação especial. Especial como? Não é para todo mundo. Não da mesma forma que a geral, segundo ele. Essa revelaria quem é Deus. No contexto do material, o Pai de Jesus Cristo. E como ela aconteceria? Antigamente, ele menciona sonhos, visões, até aparições diretas de Deus, as teofanias. E hoje? Hoje, para ele, essa revelação especial está concentrada nas Escrituras, na Bíblia. É bem interessante como ele usa essa estrutura de revelação para categorizar visões de mundo. Como ele fala da negação disso? Sim, ele usa isso para explicar diferentes posições. Os ateus, por exemplo, negariam tudo, as 2 revelações. O texto usa a palavra sufocando a revelação interna. E os agnósticos? Os agnósticos diriam que é impossível conhecer Deus, né? Então, ignorariam ou desconsiderariam essa revelação geral. Certo. E tem os deístas também. Isso. Os deístas aceitariam um criador, a revelação geral, tipo, a natureza mostra que tem alguém por trás, mas negariam que ele continua agindo ou que se revelou na Bíblia. Aquela ideia do relojoeiro, né? Cria o relógio e deixa funcionando sozinho. Essa mesma. Aceita o criador, mas não a intervenção contínua ou a revelação especial. Isso nos leva a um ponto bem crucial do argumento dele. Se existe a revelação geral, por que ela não bastaria? E qual a consequência? Aí entra um elemento teológico forte, o pecado.
Ah. O reverendo Geseias argumenta que a revelação geral, mesmo existindo, foi corrompida, distorcida pelo pecado, tanto na natureza quanto na nossa percepção. E por isso ela não seria suficiente para a salvação, imagino. Exato. Na visão dele, ela não aponta para a solução que teria Cristo. Mas, mesmo corrompida, ela ainda seria suficiente para tornar o ser humano indesculpável diante de Deus. Indesculpável? Por quê? Por 2 motivos, segundo ele. Primeiro, porque Deus teria se manifestado de alguma forma a todos, por essa revelação geral. Ok. E o segundo? E segundo, e aqui a coisa fica mais complexa teologicamente, porque essa dificuldade em perceber claramente a revelação seria consequência do pecado humano, lá de Adão. A ideia de Adão como representante da humanidade? Isso, para Geseias, isso conecta todo mundo àquela rejeição inicial, tornando todos responsáveis por essa corrupção da revelação. Os nossos próprios erros confirmariam essa condição, entende? Entendi a linha de raciocínio dele. Então, para recapitular o argumento do reverendo Geseias, a prova vem pela revelação, não pelos sentidos. O convencimento é obra divina. Tem a revelação geral na natureza e consciência e a especial na Bíblia. E mesmo a geral, afetada pelo pecado, ainda gera responsabilidade. Exatamente. É um quadro bem definido que ele apresenta. E o material termina com uma nota de gratidão. Gratidão. Sim, gratidão por receber a revelação especial que ele atribui à ação do Espírito Santo. E também um chamado à humildade, sabe? Reconhecer a condição humana compartilhada, a dependência da graça divina. E uma esperança, talvez. Uma esperança de que essa ação do Espírito alcance mais gente. Fica aí pra gente pensar, né? As implicações dessa visão sobre revelação, sobre graça e sobre a responsabilidade de cada um.